Estamos de volta ao programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Hoje, o tema número 16, vamos estudar juntos aqui sobre a ceia do Senhor. Um artigo da revista National Geographic provê uma interessante ilustração do amor de Deus por nós. Depois do incêndio florestal haver passado por uma parte do Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, um dos guardas florestais encontrou um corpo carbonizado de um pássaro aos pés de um toco de uma árvore que ainda estava fumegando. Ao mexer e virar o pássaro carbonizado com uma vara, 3 filhotinhos saíram correndo de debaixo das asas da mãe, agora já morta, carbonizada. Havia ali, bem pertinho, os restos de um ninho queimado pela metade, o que revelou o resto da história. Aparentemente, quando o fogo se espalhou pela árvore, o ninho que se queimou pela metade despencou lá de cima e a mãe passarinho cobriu os seus filhotes com as asas a fim de protegê-los do fogo. E assim ela morreu carbonizada, mas conseguiu salvar os filhotes. Que linda história de amor é essa! A palavra de Deus revela que Jesus fez algo semelhante em favor de cada um de nós. A morte de Jesus, de braços abertos, nos dá essa imagem de Deus provendo a salvação para os seus filhos, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Foi através do seu sacrifício que Jesus proporcionou esse livramento para cada um de nós. A morte de Cristo na cruz ocupa o lugar central do grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Tudo no plano da redenção e na Bíblia só faz sentido à luz do significado da cruz. É por isso que o Novo Testamento nos orienta a relembrar o sacrifício de Jesus por nós através da cerimônia da Santa Ceia. Esta cerimônia, a Ceia do Senhor, também chamada de Santa Ceia, é o tema do nosso estudo de hoje. Eles estavam todos muito cansados, com os pés empoeirados, e foram ao aposento alto a fim de celebrar a Páscoa. Alguém havia providenciado um cântaro com água, uma bacia e uma toalha para a prática normal da lavagem dos pés. O problema é que ninguém desejava executar o papel de criado, de escravo para lavar os pés dos demais. Tendo plena consciência da proximidade de sua morte, Jesus, então, fala algumas coisas com muita tristeza. Vejam as palavras de Jesus. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas 22, versos 15 e 16. A inveja que os discípulos nutriam uns contra os outros enchia o coração de Cristo com uma amarga tristeza. Ele sabia que os seus discípulos estavam disputando quem seria o maior no reino de Deus. Era a disputa por posições, o orgulho e a vaidade que impediam os discípulos de se humilharem, dispondo-se a lavar os pés dos seus companheiros. Será que algum dia eles aprenderiam que no reino de Deus a verdadeira grandeza é revelada pela humildade e pelo amorável serviço? Durante a ceia, conforme explica o Evangelho de João no capítulo 13, especificamente os versos 2 e 41, Jesus ergueu-se calmamente, tomou a toalha que cabia ao servo, despejou água na bacia, ajoelhou-se e começou a lavar os pés dos discípulos. O mestre fazendo o papel de servo. Compreendendo a muda repreensão, os discípulos se encheram de vergonha. Depois de haver completado o seu trabalho, Jesus retornou ao seu lugar e disse as seguintes palavras: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora,
Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. João capítulo 13, versos 14 a 17. Naquele momento, Jesus substituiu a conhecida cerimônia da Páscoa por esta que seria o memorial do seu grande sacrifício, a ceia do Senhor. Tomando então nas mãos o pão sem fermento, ele o abençoou. Vejam como isso é descrito. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus capítulo 26, versos 26 a 28. Vejamos como o apóstolo Paulo descreve essa cerimônia algum tempo depois. Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Assim, nós vemos que o próprio Jesus instituiu a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, como podemos chamar também. E ele ordenou aos seus discípulos que a praticassem como um memorial do seu sacrifício, que estava para acontecer nas horas seguintes. Agora, um ponto importante sobre esse assunto. Antes de servir o pão e o vinho, Jesus lavou os pés dos discípulos. A questão é, quando ele ordenou que esta cerimônia fosse praticada por seus seguidores até a sua segunda vinda, essa ordem incluiu o rito do lava-pés ou apenas os emblemas do pão e do vinho? A grande maioria dos cristãos não pratica o rito do lava-pés antes da ceia. Entendem que o significado dado por Jesus inclui apenas a ceia. Pois eu quero mostrar para você agora que uma análise mais atenta da Bíblia nos revela que o lava-pés antes da ceia também deve ser praticado pela igreja cristã. A razão por que muitos não praticam é que entendem que Jesus lavou os pés dos discípulos apenas como um ato de limpeza física. Eles estavam com os pés empoeirados e antes da ceia precisavam ser lavados. Assim, veem nesse ato apenas uma nobre demonstração de humildade da parte de Cristo. Mas o significado desse gesto vai além de simplesmente uma lavagem física. Nós vemos isso claramente em 3 momentos relatados no Evangelho de João, capítulo 13. Primeiro, no diálogo entre Jesus e Pedro. Depois, no que Jesus falou a respeito de Judas. E, finalmente, na declaração que está no verso 17. Vejamos então esses pontos. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. João 13, verso 8. Fica claro aqui que esta lavagem não se tratava apenas de uma questão de higiene física. A lavagem que Jesus fez simbolizava uma lavagem muito mais profunda, uma lavagem espiritual. O segundo ponto que demonstra isso: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vejam mais uma vez que Jesus está aqui falando da limpeza no contexto em que ele estava lavando os pés dos discípulos. E ele diz: nem todos estáis limpos. E se referiu a Judas, que não estava limpo. Ora, Judas não estava limpo somente porque estava com os pés sujos? Todos estavam com os pés sujos. Jesus estava claramente se referindo a uma limpeza interior, a uma limpeza do coração. Então Jesus vincula o gesto, o ato do lava-pés a essa limpeza interior. E finalmente,
o terceiro ponto que comprova isso aqui no Evangelho de João. Ele diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Este é o verso 17. Então fica bastante claro que quando Jesus ordena que os seus seguidores sigam praticando essas coisas, ele está envolvendo tudo o que aconteceu antes, o lava-pés e também a ceia, o serviço ali, a entrega do pão e do vinho. Essa ideia da purificação espiritual antes da ceia não é uma inovação de Jesus com seus discípulos. Na verdade, Cristo está instituindo a Santa Ceia como uma celebração cristã em lugar da Páscoa dos judeus. E segundo a lei, antes do primeiro dia da semana dos pães asmos, lá na festa da Páscoa, ou seja, antes da celebração da Páscoa, as famílias dos judeus removiam de suas casas todo o fermento e todo o pecado para poderem celebrar a Páscoa. Assim, a cerimônia do lava-pés, antes da ceia, tem exatamente esse significado simbólico. A lavagem interior, a lavagem operada pelo Espírito Santo, purificando a mente, purificando o coração para o recebimento dos emblemas do corpo e do sangue de Cristo. Lembrando sempre que na concepção bíblica, tudo isso é um simbolismo. A Bíblia não inclui a ideia de que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Portanto, não temos nenhum motivo para pensar que a prática do lava-pés não estava incluída na ordem de Jesus. Agora vamos para um outro tópico. Qual realmente é o significado da cerimônia do lava-pés? O rito do lava-pés é um memorial da humilhação experimentada por Cristo em sua encarnação e em sua vida de serviço. Simboliza também a lavagem interior operada pelo Espírito Santo. Por isso Jesus disse a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus estava falando de uma lavagem interior. Por isso, a ordenança do lava-pés é tão importante e necessária. Ela permite que ocorra uma purificação do coração, uma lavagem dos pecados. Por isso, Jesus ordenou naquela mesma ocasião o seguinte: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João 13, verso 14. Que bonito, não? É isso que representa essa cerimônia do lava-pés. Um simbolismo da humildade, um simbolismo da purificação interior. Vejamos agora o significado da Santa Ceia, quando Jesus serviu ali os emblemas do seu corpo e do seu sangue, através do pão e do vinho. Como eu já havia mencionado anteriormente, a Ceia do Senhor ocupou o lugar da Páscoa praticada no Antigo Testamento. É uma cerimônia bonita, solene, com um significado todo especial e fundamental para a vida do cristão, no seu preparo para o reino dos céus. 3 aspectos que demonstram esse significado da Santa Ceia são os seguintes. Em primeiro lugar, eu quero destacar o aspecto significativo da libertação do pecado. Assim como o festival da Páscoa no Antigo Testamento comemorava a libertação de Israel da escravidão egípcia, da mesma forma, a Ceia do Senhor comemora a libertação do Egito espiritual, a escravidão do pecado. Lá no Egito, a última praga derramada por Deus para libertar o seu povo, houve nesta praga a morte de todos os primogênitos. Você pode ler isso detalhadamente no livro de Êxodo. A única forma de estar protegido contra aquela mortandade que iria visitar todas as casas, a única forma de se proteger contra isso era seguir a orientação dada por Deus. E a orientação de Deus foi a seguinte: cada família deveria sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta da casa. Toda casa que tivesse a marca do sangue estaria livre do castigo. Da mesma forma, o sacrifício de Cristo traz a libertação da morte. O pecador é salvo pelo sangue de Cristo. O pão e o vinho servidos na ceia têm exatamente esse significado. Vejam o que diz o texto.
Jesus disse o seguinte: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, verso 54. A ceia do Senhor proclama que a morte de Cristo na cruz providenciou a salvação para cada um de nós. Providenciou o perdão e a garantia de vida eterna. A cruz removeu a nossa condenação e nos concedeu as vestes da justiça de Cristo, assim como também o poder para vencer o mal. Agora, algumas informações sobre os emblemas usados na Santa Ceia, o pão e o vinho. Tanto o pão quanto o vinho devem ser sem fermentação. O fermento na Bíblia simboliza o pecado. E como Jesus não tinha pecado, os símbolos do seu corpo e do seu sangue têm que ser desprovidos de fermento. Veja a confirmação disso aqui. 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, a cerimônia é um simbolismo de algo completamente puro, sem pecado. A linguagem aqui é usada de forma metafórica, então perderia completamente o sentido transformar uma cerimônia cujos emblemas simbolizam algo sem fermento, que é o símbolo do pecado, usando emblemas com fermento. Em todo o mundo antigo, os sucos eram preservados em estado não fermentativo, através de vários métodos, e às vezes durante consideráveis períodos de tempo. Um dos métodos consistia em concentrar o suco através de fervura, transformando-o numa espécie de xarope. Armazenado em lugar frio, esse concentrado não fermentava, não alcoolizava. Depois, simplesmente diluindo-o em água, quando isso fosse desejado, se obtinha esse vinho relativamente doce, não alcoólico. Realmente era o puro suco de uva e não algum tipo de vinho ou bebida fermentada com algum grau de álcool em sua composição. Isso fica ainda mais claro nas palavras de Jesus, quando ele diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. A expressão fruto da videira refere-se ao suco extraído diretamente da uva, ainda não elaborado nem fermentado. Deu para entender? Qual o significado de comer e beber na ceia do Senhor? Vejamos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 53 e 54. Comer a carne de Cristo e beber o sangue, é claro que é uma linguagem simbólica, aplicável a essa assimilação da palavra de Deus, por meio da qual os cristãos mantêm comunhão com o céu e se habilitam a desenvolver uma vida espiritual. Outro sentido importante nessa sequência de significado da ceia do Senhor é que a cerimônia oferece uma comunhão coletiva com Cristo. Como é bom viver em comunhão, não é verdade? Sem divisões, sem separações, mas em união, em amor fraternal. Veja só o que disse o apóstolo Paulo em relação a isso. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios 10, versos 16 e 17. Um comentarista da Bíblia explica da seguinte forma: ao compartilharmos dessa ordenança, mostramos publicamente que mantemos a união e que pertencemos à grande família cuja cabeça é Cristo. Todos os membros da igreja deveriam participar dessa sagrada comunhão, pois nela
através do Espírito Santo, nós experimentamos os mais fortes e profundos sentimentos de comunidade junto à mesa do Senhor. Ali nos encontramos em terreno comum, onde são quebradas as barreiras que nos separam. Ali nos damos conta de que, embora na sociedade existam muitas coisas capazes de nos separar, em Cristo se encontra tudo aquilo que é necessário para nos unir. O terceiro aspecto dessa série de fatores que dão significado à ceia do Senhor é a alegria antecipada que ela nos dá da segunda vinda de Jesus a este mundo. Veja o que diz o texto. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. O serviço da comunhão, que inclui o lava-pés e a Santa Ceia, preenche essa lacuna entre a cruz e o reino eterno de Deus. Une o que já aconteceu com o que ainda irá acontecer. Vejam esse texto. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Palavras de Jesus no Evangelho de São Mateus. Uma lacuna. Aquela primeira ceia dirigida ali pelo próprio Jesus. E ele depois anuncia uma ceia no reino de Deus. E nesse intervalo nós seguimos praticando. Essas são palavras proféticas. Apontam para a celebração futura da ceia da comunhão no reino eterno de Cristo. Mais um texto para esclarecer o assunto. Então me falou o anjo, diz João lá no Apocalipse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. O texto está anunciando uma ceia lá no reino de Deus, já pronunciada por Jesus. Finalmente, eu quero comentar sobre um texto bem polêmico a respeito da cerimônia da comunhão. Esse texto tem gerado muitas discussões e até certa confusão na compreensão daquilo que a Bíblia realmente está querendo dizer através desse texto. Vamos ler o texto. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11, 27 a 29. A palavra juízo aqui também pode significar condenação. Esse texto aqui, às vezes, deixa algumas pessoas com medo de participar da ceia. Porque, afinal de contas, quem participar indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que coisa grave, não? Que coisa solene. Quais são, então, as qualificações exigidas para a participação? Veja, o significado pleno da cerimônia se aplica aos cristãos que já foram batizados em Cristo. Embora não tenhamos um argumento bíblico para impedir a participação dos não batizados, a cerimônia tem um sentido de confirmação do compromisso de seguir a Jesus. Compromisso esse já assumido publicamente por ocasião do batismo. Antes de tomar parte, devem os cristãos orar e rever cuidadosamente a sua experiência cristã, confessando seus pecados, restaurando relacionamentos rompidos ou prejudicados. Também é bom lembrar que o que caracteriza aqueles que estão qualificados a participar do serviço da comunhão, portanto, é a condição do coração. Uma plena entrega a Cristo, fé em seu sacrifício. O desejo de participar brota de um coração sincero que reconhece a sua pecaminosidade, a sua completa dependência da graça e da misericórdia de Deus. Ou seja, a cerimônia da Santa Ceia, lava-pés e Santa Ceia, esta é uma cerimônia para pecadores que reconhecem a sua condição e desejam revitalizar as suas energias espirituais mediante os símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Portanto, participar indignamente no contexto da carta de Paulo aos Coríntios significa participar sem uma noção clara do aspecto espiritual. Participar considerando a ceia como uma refeição comum
e não estar vivendo a verdadeira comunhão entre os irmãos em Cristo, você vai ver que este era um dos motivos das dissensões que aconteciam na igreja de Corinto. Particularmente, eu considero um privilégio a oportunidade de seguir a instrução de Jesus e participar dessa cerimônia tão importante, tão solene, tão cheia de significados. É uma experiência que renova o espírito e reacende em nosso coração a esperança na volta de Jesus. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A grande verdade do estudo de hoje é esta: a ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus, como expressão de fé nele, nosso Senhor e Salvador. A preparação envolve o exame de consciência, o arrependimento e a confissão. O mestre instituiu a cerimônia do lava-pés para representar renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humildade semelhante à de Cristo e para unir nossos corações em amor. Esta é a verdade e eu creio nisto. Na próxima lição estudaremos sobre os dons e ministérios espirituais. O que a Bíblia ensina sobre o dom de profecia, o dom de línguas e tantos outros dons. Até lá!